Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nela eu estarei demonstrando como nós podemos estar traçando o gráfico de uma função afim no plano cartesiano. Para que a gente possa estar traçando isso, primeiro vamos abordar alguns conceitos aí do gráfico de uma função afim. Então a função afim é toda função definida pela lei de formação y igual a ax mais b, onde o valor do a e do b, dos coeficientes a e b, são sempre números reais e o a obrigatoriamente deve ser diferente de zero. Então, notem que essa função, o x, o seu expoente, é o número 1. Então, isso que determina o gráfico de uma função afim ou de primeiro grau. O gráfico de uma função afim, ele vai ser sempre uma reta. E essa reta, ela sempre terá uma inclinação em relação ao eixo x. Ela pode ser crescente ou decrescente. Crescente à medida que o x aumenta, a reta cresce, ou decrescente, onde à medida que o x aumenta, a reta decresce. Esta reta, ela também nunca, em hipótese alguma, poderá ser paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Então, isso é o que define o gráfico de uma função afim. Agora, como é que eu faço para traçar esse gráfico no plano cartesiano? Sabendo que o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta, nós temos que pensar que, para traçar uma reta em qualquer plano, nós precisamos de pelo menos 2 pontos, no mínimo 2 pontos. Por quê? Por um ponto passam infinitas retas e por 2 ou mais pontos passa-se apenas uma reta. Então, para eu saber qual é a direção dessa reta, em qualquer plano, eu preciso de no mínimo 2 pontos. E é assim também no plano cartesiano. Só que no plano cartesiano, para traçar 2 pontos, eu preciso de coordenadas cartesianas, certo? Então, coordenada x, coordenada y, para eu ter um ponto. E é através disso que nós vamos estar trabalhando para construir esse gráfico aí no plano. Coloquei aqui para vocês um exemplo de uma função afim, onde y é igual a menos x mais 1, e nós vamos estar trabalhando com ela para encontrar as coordenadas cartesianas e representá-la no plano cartesiano. Então, nós temos que entender que numa função afim, para cada valor que nós atribuirmos para o x, nós encontraremos um valor de y diferente. E é baseado nisso que nós vamos estar preenchendo aqui essa tabela. Eu coloquei aqui em forma de tabela para facilitar um pouquinho o processo, ficar mais organizado os valores do x e os valores do y. Não necessariamente você precisa representar com uma tabela. Então, eu coloquei aqui valores do x, eu atribuí valores para o x de 1 e 0. Você pode atribuir qualquer valor para o x, sendo que para cada valor de x você vai encontrar um valor de y diferente. Coloquei aqui a minha função e o valor que eu vou encontrar para o y após substituir o valor do x. Então, quando o x for 1, nós vamos colocar o valor do x, né? O 1 aqui no lugar do x, o menos da função permanece, e nós teremos menos 1 mais 1, que é igual a 0. Quando o valor do x for 0, nós vamos ter aqui menos da função e o 0, que vai ser 0, né? Porque não existe menos 0, mais 1, o valor do meu y vai ser 1. Agora, nós já encontramos as nossas duas coordenadas cartesianas. Então, quando o x for 1, nós teremos 0 para y. E quando o x for 0, nós teremos 1 para y. Nós temos aqui, então, as duas coordenadas para poder representar no plano cartesiano. Então, aqui, 1 para x e 0 para y. 1 para x, 0 para y. Quando é 0 para y,
significa que eu não saio do eixo, o ponto está sobre o eixo X. Aqui está o primeiro ponto. 0 para x e 1 para y significa que o ponto está sobre o eixo y. Então, está em 1 para y, 0 e 1. Tendo os dois pontos representados no plano cartesiano, agora eu já posso estar traçando a reta que representa a função. Esse é o gráfico que representa a função y igual a menos x mais 1. Ele é um gráfico decrescente, pois à medida que o x aumenta, a reta decresce. E esses são os passos para que a gente possa estar traçando o gráfico de qualquer função. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído para o seu aprendizado. Se gostou, curte, compartilha com os amigos e até a próxima!